né? Está afetando o nosso país, a economia, e qual deve ser o posicionamento do Filho de Deus. Então você escreve ali, tá bom? Enquanto nós estaremos conversando aqui, porque a nossa live ela vai ser mesmo bem resumida, tá bom? Então eu dizia que essa carta, Paulo escreveu essa carta ao seu filho Timóteo, aconselhando o seu filho. E o Paulo começa a aconselhar o seu filho, dizendo o seguinte: antes de tudo, pois te exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Paulo exorta, ensina ao seu filho Timóteo, mostra para o Timóteo a importância de exercer e de elevar a vida de oração. Ou seja, Paulo está ensinando ao Timóteo, antes de qualquer coisa, Timóteo, você deve começar com as orações, com as ações de graças, com as súplicas em favor de todos os homens. Timóteo, antes de começar qualquer coisa na sua vida, começa orando, começa intercedendo, começa com as ações de graças, começa com as súplicas em favor das pessoas. Ou seja, Paulo está martelando esse conselho ao Timóteo, mostrando para ele o quão importante seria levar a vida de oração, a vida de intercessão, né? De ser uma pessoa grato a Deus, agradecendo ao Senhor pelos benefícios, pela vida, pela saúde, mas acima de tudo, intercedendo a favor de todas as pessoas na face da terra. E o Paulo, no verso 2, ele mostra para nós as pessoas que precisamos interceder. Ou seja, esse conselho era de Paulo para o Timóteo. Essa carta hoje, essa epístola, hoje não está mais sendo direcionado ao Timóteo. Hoje essa epístola está sendo direcionada a nós que somos cristãos, filhos de Deus. Deus está nos ensinando que nós precisamos valorizar a prática de oração. Precisamos valorizar a vida de oração. Precisamos valorizar, né? E de levar essa vida de intercessão, de súplicas, de ações de graças. Paulo está nos ensinando, essa epístola de Paulo nos ensinando que nós precisamos interceder em favor de todas as pessoas na face da terra. Aí no verso 2, ele apresenta para nós que nós precisamos interceder em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa e com toda piedade e respeito. Qual deve ser o nosso posicionamento como filhos de Deus? É você levantar a bandeira de um partido? É você defender uma ideologia de um partido? É você jogar as piadas no Facebook de tudo que está acontecendo, sabendo que essa situação
se essa situação se piorar, vai causar danos para você, para mim, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para a população brasileira. No lugar das piadas, no lugar da zombaria, no lugar de risos, nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus, a Bíblia está nos ensinando, precisamos interceder a favor da nação. Precisamos interceder a favor das famílias. Precisamos interceder a favor do presidente da República. Precisamos interceder a favor dos ministros que trabalham com ele. Precisamos interceder a favor dos profissionais. Precisamos interceder a favor dos políticos. Todas essas pessoas, todas as famílias, todas as pessoas na face da terra e que fazem parte do nosso país, a Bíblia está nos ensinando, eu e você, como filhos de Deus, o nosso posicionamento deve ser colocar os nossos joelhos no chão, clamando a Deus, suplicando as misericórdias do Senhor, orando em favor dos nossos líderes políticos. Entenda aqui, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos nos afirma que toda liderança, toda autoridade vem de Deus. Nós não estamos apurando, coabitando com os erros deles. Nós não estamos nos afiliando com a política deles. Mas essa recomendação, esse mandamento, nós recebemos do Senhor, recebemos de Deus, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus. Ele não enaltece o partido, não. A bandeira que o Filho de Deus enaltece é a bandeira da nação, é a bandeira do cristianismo, é Jesus Cristo. Nós olhamos pela nação como povo de Deus e nós suplicamos a Deus, clamamos as misericórdias do Senhor para que Deus tenha misericórdia da nossa nação, das nossas famílias, dos nossos líderes. Essa é a sua missão, é a minha missão, é a missão da igreja, é a missão dos filhos de Deus, suplicar as misericórdias do Senhor em favor dos nossos líderes políticos. Deus nos recomenda dia e noite, antes de qualquer coisa na sua vida. Você não pode acordar e começar com as suas tarefas. Você não pode se levantar na sua cama, esquecer da sua nação, esquecer dos seus líderes políticos. Daqui a pouco estarei compartilhando 4 elementos por que precisamos interceder em favor deles, como igreja, como filhos de Deus, como servos de Deus. Por que nós precisamos interceder a favor de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens? Por que interceder a favor do presidente da República, dos ministros? Nós não devemos ser levados pelo vento, como a mídia faz. Cria essa rivalidade entre ministro e ministro, entre presidente e ministro, entre o povo e o presidente. Nós somos um povo de Deus que caminhamos com a verdade.
Nós somos guiados pela palavra de Deus. E nós temos um mandamento, uma ordem divina, que é a Bíblia Sagrada. A nossa aliança é com a verdade. Nós não estamos preocupados com alguém que está lá liderando o país. A nossa preocupação é com o Senhor dos Exércitos. Lembra que cada pessoa vai prestar as suas contas. Cada pessoa na face da terra, presidente, ministros, deputados, governadores, nós, pastores, cristãos, todo mundo, no último dia, cada pessoa há de prestar contas diante do trono do nosso Deus. Então a nossa maior preocupação é orar pelos líderes, orar em favor deles. Mas a pergunta é, por que nós devemos orar e interceder por eles? Por que a Bíblia nos recomenda que antes de tudo é o tesouro que usa a prática de súplicas, ações de graças, intercessões, orações em favor de todos os homens, de reis, de presidentes, governadores, deputados, famílias? Por que a Bíblia está nos recomendando, como filhos de Deus, que precisamos exercitar essa prática das orações, das súplicas, das intercessões e ações de graças? Por quê? Em primeiro lugar, entenda que o presidente da República, aquele político que você tem votado, aquele deputado que você votou, aquele governador que você deu o seu voto, todos esses homens que estão ocupando lugar de autoridade, eles são humanos. Eles são humanos como você. Eles cometem erros facilmente. Como ser humano, todo ser humano pode cair nas fraquezas, no fracasso. Eis o motivo que eu e você precisamos interceder dia e noite. Precisamos levantar clamor com lágrimas, suplicar as misericórdias de Deus em favor dos líderes políticos, porque eles são homens. Eles são homens e eles cometem erros. Então nós buscamos a Deus para que Deus dê a eles sabedoria, para que Deus dê a eles conhecimento, para que Deus dê a eles o temor divino, que eles possam entender que a nação brasileira, as nações, os presidentes lideram, os políticos, governadores, não é deles. As riquezas não são deles. A nação é de Deus. As riquezas são de Deus. E Deus concedeu essa nação, essas riquezas, para o bem da população. Então eu e você precisamos orar dia e noite em favor deles, porque eles são homens e eles erram facilmente. Em segundo lugar, por que nós precisamos interceder? Por que precisamos clamar a Deus em favor deles? Em segundo lugar, esses homens que estão exercendo esse cargo de autoridade, como a Bíblia nos diz, eles precisam da cobertura das nossas orações. Muitos deles estão lá, são de Deus, são cristãos, e você não sabe as forças malignas que agem naqueles lugares.
se eles não são cobertos com a vida de oração que vem dos cristãos, é facilmente a mente deles, as vidas deles, ser possuído pelo inimigo, pelo diabo. Não brinque, o diabo age. O diabo tem pessoas que estão na política. Satanás tem pessoas dele que trabalham na medicina, que trabalham nas escolas, que trabalham em vários lugares. E quando um homem da verdade assume o poder, se ele não é coberto com a vida das orações, é facilmente cair na cilada do inimigo. Esse é o motivo que eu e você precisamos interceder 24 horas em favor de todos os homens, dos líderes que lideram o nosso país. Por que nós, como pastor, sempre precisamos das orações vindo da parte das ovelhas? É as vossas orações que sustentam nossas vidas. Porque nós temos pessoas que nos amam de verdade, pessoas que não nos conhecem através de redes sociais, mas que oram, que suplicam a Deus dia e noite em nosso favor, clamando, porque nós enfrentamos o reino satânico. E o diabo tem poder. Os ministros, presidentes, governadores precisam das nossas orações. Em terceiro lugar, por que nós precisamos interceder em favor deles? É porque eles também carecem da graça divina. Veja o que diz o texto bíblico. O verso 4, o verso 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, eles carecem da graça de Deus. Eles carecem das misericórdias do Senhor. Eles carecem da salvação. Muitos deles que estão lá liderando não conhecem Jesus. Vivem nas trevas. Vivem no ocultismo. Vivem nas práticas da magia. Não conhecem Jesus Cristo. O nosso posicionamento como igreja, como servos, como filhos de Deus, é intercedendo dia e noite em favor deles, para que o Espírito Santo toque os corações deles, que um dia esses homens possam conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que a salvação também possa chegar aos corações deles. Mas também, em último lugar, que eu estarei compartilhando, por que nós precisamos interceder em favor dos governantes, do presidente, dos deputados, todos eles. Por quê? Meus irmãos, só Deus pode dirigir os destinos de um país. A palavra do Senhor no Salmo número 33, Salmo de ele nos traz essa palavra que eu sempre tomei posse. A Bíblia fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu. Por que nós precisamos interceder em favor dos nossos líderes políticos? Entenda que
só Deus pode dirigir os destinos de uma nação. Só Deus pode conceder capacidade suficiente, sabedoria, para que eles possam dirigir o país com a sabedoria divina. Um homem por si só é tão arrogante, mas de concreto não consegue fazer nada sem auxílio do nosso Deus. A nossa oração é para que Deus estabeleça o seu trono na nossa nação, para que Deus estabeleça o seu reino, Jesus Cristo possa estabelecer o seu reino sobre essa nação, sobre os países. Nós queremos o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, seja o Senhor do Brasil, seja o Senhor de Angola, seja o Senhor das nações. Feliz será uma nação quando Deus é o Senhor da nação. Então eu e você, nós precisamos nos posicionar na brecha. Nós não perdemos tempo como um povo que não conhece um Deus, que passa tempo zombando, brincando, jogando piadas. Nós somos um povo de Deus que entendemos as coisas espiritualmente. Nós sabemos, se Deus não direcionar, se Deus não liderar, se Deus não dirigir os destinos de uma nação, você não espera nada da parte de homem. Um homem tão ambicioso, o homem é tão egoísta, ele quer tudo para ele. Por que que esses homens estão lá roubando? Você encontra nas casas deles tanto dinheiro, mas nunca chegaram de pegar aquele tanto dinheiro que eles têm nas casas deles e repartir com os pobres. Porque o homem, por natureza, é tão egoísta. Somente quando Deus visita um coração de homem, quando Deus está dirigindo os destinos da nação, a nação pode esperar algo melhor que vem dos líderes. A Bíblia diz que é importante que nós oremos pelos nossos líderes. A Bíblia fala no verso 2, porque precisamos orar em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, se eu e você queremos um Brasil melhor, não espera pelos homens. Se eu e você queremos um Brasil transformado, não espera pelos políticos. Se eu e você queremos uma nação completamente transformada, bem-sucedida e viver em paz, não espera isso nos políticos. A única pessoa que pode fazer com que uma nação seja uma nação próspera, uma nação viva em paz, em tranquilidade, uma nação possa ter valores que possa glorificar ao Senhor, é somente o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, pode conceder isso a uma nação, a um país. Por isso, nós que conhecemos Deus, nós que conhecemos o Senhor dos Exércitos, temos uma tarefa
temos uma missão: orar, interceder, suplicar a Deus em favor de todos aqueles que estão ocupando lugar de autoridade. É lamentável quando eu vejo um crente, é lamentável quando eu vejo um cristão que diz cristão, vai mais enaltecendo a bandeira de um partido. Lamentavelmente, quando eu vejo um cristão passa tempo só criticando, só falando mal dos líderes. Esse não é o nosso papel. Nós não somos juízes. O juiz é o Deus. Cada pessoa há de prestar conta no último dia. Mas a missão do cristão, do filho de Deus, da filha de Deus, a missão de cada cristão é você passar tempo no seu quarto. Fale com o Pai. Clame ao Pai. Suplique as misericórdias do Pai. O tempo que nós estamos vivendo, o Brasil está mexendo. A pandemia, problemas da política, economia. Você não pode esperar solução nos homens. Você não pode esperar a última resposta dos homens. É perca do tempo. É perca do tempo. Busque os países cristãos que conheceram esse segredo. Eles sabiam e entendiam que a única pessoa que pode fazer com que o país seja próspero e o país tenha estabilidade e viva em paz é o Senhor dos Exércitos. É o Deus Todo-Poderoso. Só Ele. Por isso Salomão, no começo do seu ministério, quando Deus o escolhe e ele se apresenta a Deus, Deus se revela a ele, Deus lhe perguntou: o que você precisa de mim? Riquezas, fama, sucesso? O Salomão, como havia sido instruído pelo seu pai Davi, ele pediu algo mais importante na face da terra para um líder. Ele não pediu sucesso, ele não pediu riquezas, ele não pediu fama, ele pediu sabedoria e a inteligência para saber liderar o povo que Deus mesmo deu ao Salomão. Ou seja, ele reconhecia que aquele povo não lhe pertencia. É como um pastor, estando à frente da igreja, eu reconheço 100%. Ninguém me pertence, as ovelhas não são minhas, a igreja não é minha, eu não mando nada. Então quem tem que mandar na igreja é Jesus Cristo, dono da igreja. Quem tem que mandar na nação é o nosso Deus, o Criador do universo. A Ele que nós precisamos recorrer, a Ele que nós precisamos dobrar nossos joelhos, a Ele que precisamos esperar pela estabilidade do país, pelo avanço do país, pela tranquilidade do país. Eu quero terminar com você, lendo esse texto bíblico que você e eu sempre lemos na palavra do Senhor, do Salmo 127. Por favor, cristãos, por favor, pastor, por favor, filho, filha de Deus, não gaste tempo de jogando piadas, de zombando com os líderes, da situação que o país está. Como povo de Deus, nós, a igreja, os filhos de Deus, são a esperança das nações. Porque nós somos um povo reconciliado com Deus. Um povo que transmitimos a paz, o amor, a compaixão. A Bíblia fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Até aí. Se o Senhor não edificar o Brasil, você não espera nada do presidente da República, dos ministros, dos governadores, não espera nada de ninguém. Se o Senhor não edificar as nações, não espera nada da parte dos políticos, dos líderes. A única pessoa que é capaz de edificar, de trazer prosperidade, estabilidade, segurança, paz para uma nação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta esperar a última palavra na parte dos homens. Você está me assistindo, você pode pertencer a um partido A, a um partido B, mas nenhum homem na face da terra que pode trazer paz para os homens, a não ser Deus, a não ser Jesus Cristo. Ninguém na face da terra, sem o auxílio de Deus, pode fazer com que o país prospere. Ninguém. Somente o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Criador das nações, o Criador do universo. Eis o motivo, eis a razão que eu e você precisamos nos posicionar de uma maneira diferente ao povo que não conhece um Deus. Enquanto alguns zombam, enquanto alguns estão festejando, o Moro saiu, dizendo que está esperando a queda do Bolsonaro, enquanto alguns apoiam Bolsonaro, enquanto alguns dão as costas a Bolsonaro, o povo que conhece Deus, que vive a lei do Senhor, tem um único partido chamado Jesus Cristo. Nós buscamos a lei do Senhor e nós direcionamos o povo e nós intercedemos, suplicamos, oramos em favor de todos aqueles que ocupam lugar de destaque. Porque lembras que nós compartilhamos. Por que precisamos interceder em favor deles? Em primeiro lugar, porque eles são homens e mulheres de carne e osso. Caiam, cometem grandes erros, pisam na bola, como se diz lá fora. Em segundo lugar, precisam da cobertura das nossas orações. Muitos deles estão lá, são cristãos, e as forças malignas estão se movendo lá 24 horas por dia. Precisam das nossas orações. Em terceiro lugar, eles carecem da graça, das misericórdias do Senhor. O desejo de Deus é salvar toda a humanidade. Essa é a vontade do Senhor. Eles são os homens, mulheres que carecem da graça, das misericórdias do Senhor. Precisam conhecer Jesus Cristo. Em quarto lugar, só Deus pode dirigir os destinos de uma nação para que uma nação tenha prosperidade, estabilidade, segurança, paz e tranquilidade. Só Deus pode fazer isso. Por isso, eu e você, Deus nos convida para essa missão: orar, interceder, suplicar a Deus em favor de todos os homens, mulheres, homens, crianças, adolescentes, líderes políticos, presidentes, governadores, deputados, juízes, não importa quem for, que ocupa lugar de destaque, os profissionais, precisamos dia e noite intercedendo em favor deles. Espero que essa live, essa reflexão te ajudou, te abençoou, te direcionou, porque não é minha palavra, é a palavra do Senhor ao meu coração e ao teu coração. Eu gostaria nesse momento, onde você estiver, esteja orando pelos nossos líderes, ora pelo presidente, ora pelo ex-ministro Sérgio Moro,
Ore por todos aqueles que ocupam lugar de destaque. Faça isso. É a exortação do Senhor. Antes de qualquer coisa, ore em favor deles. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor trouxe essa reflexão aos nossos corações. Obrigado pela recomendação do Senhor, que o Senhor nos ensinou nesta noite. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos exorta como teus filhos, como seu povo, como teus servos. Nós precisamos exercitar a prática de orações, de súplicas e intercessões, mas ao mesmo tempo de ações de graças. E nós oramos, apresentamos ao Senhor a fase que o nosso país está, as nações estão passando. Nós sabemos que a única esperança é o Senhor dos Exércitos. Mas o Senhor usa pessoas. Como na igreja do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor sempre usa homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes. E nós sabemos que para que tenhamos estabilidade numa nação, o avanço da tecnologia, da prosperidade, para que haja paz, primeiramente dependemos do Senhor, mas também de homens e mulheres que o Senhor coloca no lugar certo, para que eles possam exercitar as funções que foram lhes atribuídas com sabedoria e temor. Por isso oramos a Ti, ó Pai. Visite o nosso presidente, o ex-ministro, o Sérgio Moro. Visite, Senhor, todos os ministros, todos os líderes políticos. Pai, nós oramos para que o temor do Senhor visite os corações deles. Oramos para que as misericórdias do Senhor visite as vidas deles. Mas oramos também pela salvação de cada um que ocupa esses lugares, que possam conhecer o Teu Filho Jesus Cristo. E nós, como a Tua igreja, pedimos perdão a Ti, ó Pai. Quantas vezes nós, Senhor, falamos mal, nos deixamos levar na onda de muitos que não conhecem Jesus Cristo. E nós não conseguimos desempenhar o nosso papel de sermos sacerdotes em favor de todos os líderes. Por isso oramos para que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos na fé e desperta-nos para que valorizemos essa prática de oração, de intercessão, de súplica e de ações de graça. Muito obrigado por esse tempo, pela Tua palavra e pela Tua presença. Assim te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe todos. Às 21 horas, Deus colocou no meu coração, estou compartilhando na página da nossa igreja, um tempo chamado Tempo de Esperança. Estou colocando uma transmissão de 10 minutos, 8 minutos, com uma palavra de fé e uma palavra que pode abençoar a sua vida antes de dormir. Você que quiser, entra na nossa página às 21 horas, você terá uma palavra de esperança antes de você se deitar na sua cama. Eu te agradeço pela vossa companhia. Espero que essa palavra de Deus pode abençoar a sua vida. Você que não visitou a minha página no YouTube, por favor, vá lá, se inscreva. Tudo que nós estamos transmitindo no Face, estamos transportando no YouTube para que outras vidas, famílias sejam abençoadas também. Muito obrigado. Até lá à noite, se Deus assim permitir. Um grande abraço.